Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A Justiça Federal em Brasília aceitou a denúncia e o ex-presidente Lula se tornou réu em mais um processo. Ele vai responder por corrupção passiva, acusado de negociar propina para prorrogar incentivos fiscais para montadoras quando era presidente. No centro da acusação está a medida provisória 471. Esse texto prorrogou a validade de incentivos fiscais a montadoras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Ministério Público afirma que houve promessa de pagamento de propina de empresas em troca da edição da MP. O juiz Valisney de Oliveira, da Justiça Federal em Brasília, viu indícios suficientes para transformar 7 investigados em réus. O ex-presidente Lula e o seu ex-chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, pelo crime de corrupção passiva, e também os lobistas Alexandre Paes dos Santos e Mauro Marcondes Machado, o ex-presidente da Mitsubishi do Brasil, Paulo Arantes Ferraz, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, do Grupo Caoa, e o ex-conselheiro do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o advogado José Ricardo da Silva. Esses últimos 5, por corrupção ativa. A decisão reproduz a acusação do Ministério Público, que apontou que em novembro de 2009, em Brasília, Lula, na condição de presidente da República, e Gilberto Carvalho, na condição de chefe de gabinete da Presidência da República, aceitaram promessa de vantagem indevida. 6 milhões de reais para arrecadação ilegal da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. E que essa promessa foi feita por Mauro Marcondes, José Ricardo da Silva, Alexandre Paes dos Santos, Paulo Arantes Ferraz e Carlos Alberto de Oliveira Andrade. A acusação descreve ainda que, diante de tal promessa, os referidos agentes públicos, infringindo o dever funcional, favoreceram as montadoras de veículo MMC e Caoa, ao editarem, em celeridade e procedimentos atípicos, a medida provisória 471, em novembro de 2009, e que foi franqueado aos corruptores, inclusive conhecimento do texto da norma, antes de ser publicada e numerada, depois de realizados os ajustes encomendados. O juiz Valisney afirmou que está demonstrada até agora a plausibilidade das alegações contidas na denúncia. Agora, os 7 réus terão 10 dias para apresentar documentos, justificativas e apontar testemunhas de defesa. Lula é réu pela 2ª vez na Operação Zelotes. Na primeira foi acusado, junto com o filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, de tráfico de influência, entre outros crimes. Com isso, o ex-presidente Lula passa a responder a 7 ações penais. Em uma delas, foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a inocência dele será reconhecida nesse processo e que Lula não praticou qualquer ato ilícito. O advogado de Alexandre Paes também disse que não houve ilícito nas atividades do cliente dele. O ex-ministro Gilberto Carvalho afirmou que jamais participou de negociata e que a medida provisória tinha como objetivo a geração de empregos. A defesa de Mauro Marcondes declarou que a MP pretendia movimentar a economia em regiões menos favorecidas. A Caoa declarou que nunca realizou pagamentos para aprovação da medida provisória e que espera a absolvição sumária do presidente da empresa. O advogado de José Ricardo da Silva não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com Paulo Arantes Ferraz. O advogado do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira, foi ouvido hoje na condição de réu no processo que apura se a Odebrecht comprou um terreno e um apartamento para Lula. O advogado, que é amigo do ex-presidente Lula, foi o último réu a prestar depoimento. E na condição de réu, não precisava dizer a verdade. O processo apura se Lula recebeu 13 milhões de reais de propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno para o Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que a propina era contrapartida por contratos com a Petrobras. Os procuradores dizem que Roberto Teixeira participou das negociações e orientou como os pagamentos do terreno e do apartamento deveriam ser feitos para esconder o caráter ilegal das operações. Segundo os investigadores, houve a participação de laranjas nos 2 casos. Roberto Teixeira disse que prestou serviços na compra do terreno, porque o imóvel tinha impostos atrasados, mas negou irregularidades. Eu atuei apenas e tão somente enquanto advogado.
A minha atuação está ali, cingida a essa atuação. O resto, eu não sei de absolutamente mais nada. Roberto Teixeira disse que nunca conversou com Lula sobre o negócio e também negou ter participado de uma reunião na casa do ex-presidente depois da compra do terreno. O encontro foi relatado pelo ex-ministro Antônio Palocci, em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Quem que estava nesse encontro? Presidente Lula, dona Marisa, doutor Roberto Teixeira, doutor Zé Carlos Bonlai, eu e doutor Paulo Akamoto. Acho que não me lembro de outras pessoas. O senhor se lembra dessa reunião na casa do Absolutamente, não lembro. Não lembro, isso não existiu porque não tenho recordação nenhuma a esse respeito. Sobre o apartamento vizinho ao de Lula, o advogado disse que ajudou a elaborar o contrato de aluguel, que foi assinado em fevereiro de 2011 pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, já falecida. Roberto Teixeira disse que se o pagamento do aluguel consta no imposto de renda de Lula, é porque foi feito. O contador faz a declaração de imposto de renda, eu examino por esse aspecto, como eu digo, do ponto de vista tributário, e é protocolado. Então, se constou, é porque existe. No depoimento, o titular do imóvel, Glaucus da Costa Marques, afirmou que só recebeu o aluguel a partir de 2015, mas que mesmo sem receber, vinha declarando no imposto de renda. Na semana passada, o ex-presidente disse no interrogatório desconhecer se os aluguéis estavam sendo pagos. O Ministério Público diz que Glaucus era o laranja e que o apartamento é de Lula. O advogado de Roberto Teixeira falou sobre o depoimento de hoje. Na minha opinião, não deixou nenhuma dúvida no que diz respeito à sua inocência, a absoluta improcedência da denúncia que fizeram contra ele. O próximo passo no processo é uma perícia nos sistemas de informática que eram usados pelo setor de propinas da Odebrecht. A perícia foi pedida pela defesa de Lula, que quer saber se os arquivos eletrônicos são autênticos. Uma perícia da Polícia Federal no sistema que registrava as propinas pagas pela Odebrecht comprovaram depósitos no exterior para o grupo do presidente Michel Temer. A propina havia sido combinada em reunião com Temer e PMDBistas, segundo a delação de um ex-executivo da empreiteira. O relatório da perícia foi anexado ao inquérito, que concluiu pela existência de uma organização criminosa com integrantes do partido. A promessa do pagamento de propina teria sido feita em uma reunião no escritório político de Michel Temer, no dia 15 de julho de 2010. Que contou com a presença dos executivos da Odebrecht, Márcio Faria e Rogério Araújo, do operador do PMDB, João Augusto Henriques, do próprio Temer, dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Segundo Márcio Faria, ficou acertado que a Odebrecht pagaria ao PMDB propina de 4% do valor do contrato assinado entre a Petrobras e a construtora no dia 26 de outubro de 2010, no valor aproximado de 800 milhões de dólares. A propina seria de 32 milhões de dólares. No depoimento ao Ministério Público Federal, Márcio Faria disse ainda que desse total de 32 milhões de dólares destinados ao PMDB da Câmara, identificados nos depósitos com os nomes Tremito e Mestre, 20 milhões e 800 mil dólares foram pagos no exterior, enquanto o equivalente a 11 milhões e 200 mil dólares foram pagos em espécie no Brasil. A negociação e o acerto da propina já haviam aparecido na delação premiada do ex-executivo da Odebrecht, Márcio Faria da Silva, fechada em dezembro. Agora, depois de analisar milhares de documentos e fazer o confronto deles com planilhas entregues pela Odebrecht, a Polícia Federal concluiu que, de fato, foi feito o pagamento da propina no exterior ao grupo do PMDB da Câmara. O relatório do perito criminal da Polícia Federal afirma que os extratos bancários encontrados no sistema Drauzes, do Departamento de Propina da Odebrecht, corroboram as afirmações de Márcio Faria quanto aos pagamentos no exterior, porquanto restou comprovado que os 20 milhões e 800 mil dólares foram destinados ao PMDB nas contas bancárias denominadas Grand Flourish e GVTEL, esta última aberta em um banco de Antígua, por Rodrigo Tacla Duran, advogado que, segundo apurado no curso da Operação Lava Jato, atuava no setor de operações estruturadas da Odebrecht.
Nós estamos tentando ouvir o que dizem os citados nesta reportagem e traremos a palavra deles em instantes. Nós voltamos a falar agora sobre a perícia da Polícia Federal que confirmou pagamentos no exterior de propina da Odebrecht ao PMDB. Vamos ver o que dizem os citados. Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha negaram as acusações. O PMDB declarou que só vai se pronunciar quando tiver acesso ao documento da Polícia Federal. O Palácio do Planalto declarou que a narrativa delatada é uma mentira absoluta. O Planalto, segundo ainda em nota, o Planalto negou que Michel Temer tenha se reunido com os participantes para tratar de valores ou de contratos da Petrobras. Afirmou ainda que o presidente contesta qualquer envolvimento do nome dele com negócios escusos. A Odebrecht declarou que continua colaborando com a Justiça, que reconheceu seus erros e que pediu desculpas por... Reunião com Temer e PMDBistas, segundo a delação de um ex-executivo da empreiteira. O relatório da perícia foi anexado ao inquérito, que concluiu pela existência de uma organização criminosa com integrantes do partido. A promessa do pagamento de propina teria sido feita em uma reunião no escritório político de Michel Temer, no dia 15 de julho de 2010, que contou com a presença dos executivos da Odebrecht, Márcio Faria e Rogério Araújo, do operador do PMDB, João Augusto Henriques, do próprio Temer, dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Segundo Márcio Faria, ficou acertado que a Odebrecht pagaria ao PMDB propina de 4% do valor do contrato assinado entre a Petrobras e a construtora no dia 26 de outubro de 2010, no valor aproximado de 800 milhões de dólares. A propina seria de 32 milhões de dólares. No depoimento ao Ministério Público Federal, Márcio Faria disse ainda que desse total de 32 milhões de dólares destinados ao PMDB da Câmara, identificados nos depósitos com os nomes Tremito e Mestre, 20 milhões e 800 mil dólares foram pagos no exterior, enquanto o equivalente a 11 milhões e 200 mil dólares foram pagos em espécie no Brasil. A negociação e o acerto da propina já haviam aparecido na delação premiada do ex-executivo da Odebrecht, Márcio Faria da Silva, fechada em dezembro. Agora, depois de analisar milhares de documentos e fazer o confronto deles com planilhas entregues pela Odebrecht, a Polícia Federal concluiu que, de fato, foi feito o pagamento da propina no exterior ao grupo do PMDB da Câmara. O relatório do perito criminal da Polícia Federal afirma que os extratos bancários encontrados no sistema Drauzes, do Departamento de Propina da Odebrecht, corroboram as afirmações de Márcio Faria quanto aos pagamentos no exterior, porquanto restou comprovado que os 20 milhões e 800 mil dólares foram destinados ao PMDB nas contas bancárias denominadas Grand Flourish e GVTEL, esta última aberta em um banco de Antígua, por Rodrigo Tacla Duran, advogado que, segundo apurado no curso da Operação Lava Jato, atuava no setor de operações estruturadas da Odebrecht. Nós estamos tentando ouvir o que dizem os citados nesta reportagem e traremos a palavra deles em instantes. Nós voltamos a falar agora sobre a perícia da Polícia Federal que confirmou pagamentos no exterior de propina da Odebrecht ao PMDB. Vamos ver o que dizem os citados. Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha negaram as acusações. O PMDB declarou que só vai se pronunciar quando tiver acesso ao documento da Polícia Federal. O Palácio do Planalto declarou que a narrativa delatada é uma mentira absoluta. O Planalto, segundo ainda em nota, o Planalto negou que Michel Temer tenha se reunido. O ex-presidente da Mitsubishi do Brasil, Paulo Arantes Ferraz, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, do Grupo Caoa, e o ex-conselheiro do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o advogado José Ricardo da Silva. Esses últimos 5, por corrupção ativa. A decisão reproduz a acusação do Ministério Público, que apontou que em novembro de 2009, em Brasília, Lula, na condição de presidente da República, e Gilberto Carvalho, na condição de chefe de gabinete da Presidência da República, aceitaram promessa de vantagem indevida. 6 milhões de reais para arrecadação ilegal da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. E que essa promessa foi feita por Mauro Marcondes, José Ricardo da Silva, Alexandre Paes dos Santos, Paulo Arantes Ferraz e Carlos Alberto de Oliveira Andrade. A acusação descreve ainda que, diante de tal promessa, os referidos agentes públicos, infringindo o dever funcional, favoreceram as montadoras de veículo MMC e Caoa, ao editarem, em celeridade procedimentos atípicos,
a medida provisória 471, em novembro de 2009, e que foi franqueado aos corruptores, inclusive conhecimento do texto da norma, antes de ser publicada e numerada, depois de realizados os ajustes encomendados. O juiz Valisney afirmou que está demonstrada até agora a plausibilidade das alegações contidas na denúncia. Agora, os 7 réus terão 10 dias para apresentar documentos, justificativas e apontar testemunhas de defesa. Lula é réu pela segunda vez na Operação Zelotes. Na primeira foi acusado, junto com o filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, de tráfico de influência, entre outros crimes. Com isso, o ex-presidente Lula passa a responder a 7 ações penais. Em uma delas, foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a inocência dele será reconhecida nesse processo e que Lula não praticou qualquer ato ilícito. O advogado de Alexandre Paes também disse que não houve ilícito nas atividades do cliente dele. O ex-ministro Gilberto Carvalho afirmou que jamais participou de negociata e que a medida provisória tinha como objetivo a geração de empregos. A defesa de Mauro Marcondes declarou que a MP pretendia movimentar a economia em regiões menos favorecidas. A CAOA declarou que nunca realizou pagamentos para aprovação da medida provisória e que espera a absolvição sumária do presidente da empresa. O advogado de José Ricardo da Silva não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com Paulo Arantes Ferraz. O advogado do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira, foi ouvido hoje na condição de réu no processo que apura se a Odebrecht comprou um terreno e um apartamento para Lula. O advogado, que é amigo do ex-presidente Lula, foi o último réu a prestar depoimento. E na condição, Roberto Teixeira participou das negociações e orientou como os pagamentos do terreno e do apartamento deveriam ser feitos para esconder o caráter ilegal das operações. Segundo os investigadores, houve a participação de laranjas nos 2 casos. Roberto Teixeira disse que prestou serviços na compra do terreno, porque o imóvel tinha impostos atrasados, mas negou irregularidades. Eu atuei apenas, então, somente enquanto advogado. A minha atuação está ali, cingida a essa atuação. O resto, eu não sei de absolutamente mais nada. Roberto Teixeira disse que nunca conversou com Lula sobre o negócio e também negou ter participado de uma reunião na casa do ex-presidente depois da compra do terreno. O encontro foi relatado pelo ex-ministro Antônio Palocci, em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Quem que estava nesse encontro? Presidente Lula, dona Marisa, doutor Roberto Teixeira, doutor Zé Carlos Bonlai, eu e doutor Paulo Camuto. Acho que não me lembro de outras pessoas. O senhor se lembra dessa reunião na casa do Absolutamente, não lembro. Não lembro, isso não existiu porque não tenho recordação nenhuma a esse respeito. Sobre o apartamento vizinho ao de Lula, o advogado disse que ajudou a elaborar o contrato de aluguel, que foi assinado em fevereiro de 2011 pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, já falecida. Roberto Teixeira disse que se o pagamento do aluguel consta no imposto de renda de Lula, é porque foi feito. O contador faz a declaração de imposto de renda, eu examino por esse aspecto, como eu digo, do ponto de vista tributário, e é protocolado. Então, se constou, é porque existe. No depoimento, o titular do imóvel, Glaucus da Costa Marques, afirmou que só recebeu o aluguel a partir de 2015, mas que mesmo sem receber, vinha declarando no imposto de renda. Na semana passada, o ex-presidente disse no interrogatório desconhecer se os aluguéis estavam sendo pagos. O Ministério Público diz que Glaucus era o laranja e que o apartamento é de Lula. O advogado de Roberto Teixeira falou sobre o depoimento de hoje. Na minha opinião, não deixou nenhuma dúvida no que diz respeito à sua inocência, a absoluta improcedência da denúncia que fizeram contra ele. O próximo passo no processo é uma perícia nos sistemas de informática que eram usados pelo setor de propinas da Odebrecht. A perícia foi pedida pela defesa de Lula, que quer saber se os arquivos eletrônicos são autênticos. Uma perícia da Polícia Federal no sistema que registrava as propinas pagas pela Odebrecht comprovaram depósitos no exterior para o grupo do presidente Michel Temer. A propina havia sido combinada em reunião com Temer e PMDBistas, segundo a delação de um ex-executivo da empreiteira.
O relatório da perícia foi anexado Regiões menos favorecidas. A CAOA declarou que nunca realizou pagamentos para aprovação da medida provisória e que espera a absolvição sumária do presidente da empresa. O advogado de José Ricardo da Silva não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com Paulo Arantes Ferraz. O advogado do ex-presidente Lula, Roberto Teixeira, foi ouvido hoje na condição de réu no processo que apura se a Odebrecht comprou um terreno e um apartamento para Lula. O advogado, que é amigo do ex-presidente Lula, foi o último réu a prestar depoimento. E na condição de réu, não precisava dizer a verdade. O processo apura se Lula recebeu 13 milhões de reais de propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno para o Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que a propina era contrapartida por contratos com a Petrobras. Os procuradores dizem que Roberto Teixeira participou das negociações e orientou como os pagamentos do terreno e do apartamento deveriam ser feitos para esconder o caráter ilegal das operações. Segundo os investigadores, houve a participação de laranjas nos dois casos. Roberto Teixeira disse que prestou serviços na compra do terreno, porque o imóvel tinha impostos atrasados, mas negou irregularidades. Eu atuei apenas, então, somente enquanto advogado. A minha atuação está ali, cingida a essa atuação. O resto, eu não sei de absolutamente mais nada. Roberto Teixeira disse que nunca conversou com Lula sobre o negócio e também negou ter participado de uma reunião na casa do ex-presidente depois da compra do terreno. O encontro foi relatado pelo ex-ministro Antônio Palocci, em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Quem que estava nesse encontro? Presidente Lula, dona Marisa, doutor Roberto Teixeira, doutor Zé Carlos Bonlai, eu e doutor Paulo Camuto. Acho que não me lembro de outras pessoas. O senhor se lembra dessa reunião na casa do Absolutamente, não lembro. Não lembro, isso não existiu porque não tenho recordação nenhuma a esse respeito. Sobre o apartamento vizinho ao de Lula, o advogado disse que ajudou a elaborar o contrato de aluguel, que foi assinado em fevereiro de 2011 pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, já falecida. Roberto Teixeira disse que se o pagamento do aluguel consta no imposto de renda de Lula, é porque foi feito. O contador faz a declaração de imposto de renda, eu examino por esse aspecto, como eu digo, do ponto de vista tributário, e é protocolado. Então, se constou, é porque existe. No depoimento, o titular do imóvel, Glaucus da Costa Marques, afirmou que só recebeu o aluguel a partir de 2015, mas que mesmo sem receber, vinha declarando no imposto de montadoras quando era presidente. No centro da acusação está a medida provisória 471. Esse texto prorrogou a validade de incentivos fiscais a montadoras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Ministério Público afirma que houve promessa de pagamento de propina de empresas em troca da edição da MP. O juiz Valisney de Oliveira, da Justiça Federal em Brasília, viu indícios suficientes para transformar 7 investigados em réus. O ex-presidente Lula e o seu ex-chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, pelo crime de corrupção passiva, e também os lobistas Alexandre Paes dos Santos e Mauro Marcondes Machado, o ex-presidente da Mitsubishi do Brasil, Paulo Arantes Ferraz, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, do Grupo CAOA, e o ex-conselheiro do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o advogado José Ricardo da Silva. Esses últimos 5, por corrupção ativa. A decisão reproduz a acusação do Ministério Público, que apontou que em novembro de 2009, em Brasília, Lula, na condição de presidente da República, e Gilberto Carvalho, na condição de chefe de gabinete da Presidência da República, aceitaram promessa de vantagem indevida. 6 milhões de reais para arrecadação ilegal da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. E que essa promessa foi feita por Mauro Marcondes, José Ricardo da Silva, Alexandre Paes dos Santos, Paulo Arantes Ferraz e Carlos Alberto de Oliveira Andrade. A acusação descreve ainda que, diante de tal promessa, os referidos agentes públicos, infringindo o dever funcional, favoreceram as montadoras de veículo MMC e CAOA ao editarem, em celeridade de procedimentos atípicos, a medida provisória 471, em novembro de 2009, e que foi franqueado aos corruptores, inclusive conhecimento do texto da norma, antes de ser publicada e numerada,
depois de realizados os ajustes encomendados. O juiz Valisney afirmou que está demonstrada até agora a plausibilidade das alegações contidas na denúncia. Agora, os 7 réus terão 10 dias para apresentar documentos, justificativas e apontar testemunhas de defesa. Lula é réu pela segunda vez na Operação Zelotes. Na primeira foi acusado junto com o filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, de tráfico de influência, entre outros crimes. Com isso, o ex-presidente Lula passa a responder a 7 ações penais. Em uma delas, foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a inocência dele será reconhecida nesse processo e que Lula não praticou qualquer ato ilícito. O advogado de Alexandre Paes também disse que não houve ilícito nas atividades do cliente dele. O ex-ministro Gilberto Carvalho afirmou que jamais participou de negociata e que a medida provisória tinha como objetivo a geração de empregos. A defesa de Mauro Marcondes declarou que amigo do ex-presidente Lula foi o último réu a prestar depoimento. E na condição, Roberto Teixeira participou das negociações e orientou como os pagamentos do terreno e do apartamento deveriam ser feitos para esconder o caráter ilegal das operações. Segundo os investigadores, houve a participação de laranjas nos 2 casos. Roberto Teixeira disse que prestou serviços na compra do terreno, porque o imóvel tinha impostos atrasados, mas negou irregularidades. Eu atuei apenas então somente enquanto advogado. A minha atuação está ali, cingida a essa atuação. O resto, eu não sei de absolutamente mais nada. Roberto Teixeira disse que nunca conversou com Lula sobre o negócio e também negou ter participado de uma reunião na casa do ex-presidente depois da compra do terreno. O encontro foi relatado pelo ex-ministro Antônio Palocci, em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Quem que estava nesse encontro? Presidente Lula, Dona Marisa, doutor Roberto Teixeira, doutor Zé Carlos Bonlai, eu e doutor Paulo Camuto. Acho que não me lembro de outras pessoas. O senhor se lembra dessa reunião na casa do Absolutamente, não lembro. Não lembro, isso não existiu porque não tenho recordação nenhuma a esse respeito. Sobre o apartamento vizinho ao de Lula, o advogado disse que ajudou a elaborar o contrato de aluguel, que foi assinado em fevereiro de 2011 pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, já falecida. Roberto Teixeira disse que se o pagamento do aluguel consta no imposto de renda de Lula, é porque foi feito. O contador faz a declaração de imposto de renda, eu examino por esse aspecto, como eu digo, do ponto de vista tributário, e é protocolado. Então, se constou, é porque existe. No depoimento, o titular do imóvel, Glaucus da Costa Marques, afirmou que só recebeu o aluguel a partir de 2015, mas que mesmo sem receber, vinha declarando no imposto de renda. Na semana passada, o ex-presidente disse no interrogatório desconhecer se os aluguéis estavam sendo pagos. O Ministério Público diz que Glaucus era o laranja e que o apartamento é de Lula. O advogado de Roberto Teixeira falou sobre o depoimento de hoje. Na minha opinião, não deixou nenhuma dúvida no que diz respeito à sua inocência, a absoluta improcedência da denúncia que fizeram contra ele. O próximo passo no processo é uma perícia nos sistemas de informática que eram usados pelo setor de propinas da Odebrecht. A perícia foi pedida pela defesa de Lula, que quer saber se os arquivos eletrônicos são autênticos. Uma perícia da Polícia Federal no sistema que registrava as propinas pagas pela Odebrecht comprovaram depósitos no exterior para o grupo do presidente Michel Temer. A propina havia sido combinada em reunião com Temer e PMDBistas, segundo prestar depoimento. E na condição de réu, não precisava dizer a verdade. O processo apura se Lula recebeu 13 milhões de reais de propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno para o Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que a propina era contrapartida por contratos com a Petrobras. Os procuradores dizem que Roberto Teixeira participou das negociações e orientou como os pagamentos do terreno e do apartamento deveriam ser feitos para esconder o caráter ilegal das operações. Segundo os investigadores, houve a participação de laranjas nos 2 casos. Roberto Teixeira disse que prestou serviços na compra do terreno, porque o imóvel tinha impostos atrasados, mas negou irregularidades. Eu atuei apenas então somente enquanto advogado.
A minha atuação está ali, cingida a essa atuação. O resto, eu não sei de absolutamente mais nada. Roberto Teixeira disse que nunca conversou com Lula sobre o negócio e também negou ter participado de uma reunião na casa do ex-presidente depois da compra do terreno. O encontro foi relatado pelo ex-ministro Antônio Palocci, em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Quem que estava nesse encontro? Presidente Lula, dona Marisa, doutor Roberto Teixeira, doutor Zé Carlos Bonlai, eu e doutor Paulo Camuto. Acho que não me lembro de outras pessoas. O senhor se lembra dessa reunião na casa do Absolutamente, não lembro. Não lembro, isso não existiu porque não tenho recordação nenhuma a esse respeito. Sobre o apartamento vizinho ao de Lula, o advogado disse que ajudou a elaborar o contrato de aluguel, que foi assinado em fevereiro de 2011 pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, já falecida. Roberto Teixeira disse que se o pagamento do aluguel consta no imposto de renda de Lula, é porque foi feito. O contador faz a declaração de imposto de renda, eu examino por esse aspecto, como eu digo, do ponto de vista tributário, e é protocolado. Então, se constou, é porque existe. No depoimento, o titular do imóvel, Glaucus da Costa Marques, afirmou que só recebeu o aluguel a partir de 2015, mas que mesmo sem receber, vinha declarando no imposto de renda. Na semana passada, o ex-presidente disse no interrogatório desconhecer se os aluguéis estavam sendo pagos. O Ministério Público diz que Glaucus era o laranja e que o apartamento é de Lula. O advogado de Roberto Teixeira falou sobre o depoimento de hoje. Na minha opinião, não deixou nenhuma dúvida no que diz respeito à sua inocência, a absoluta improcedência da denúncia que fizeram contra ele. O próximo passo no processo é uma perícia nos sistemas de informática que eram usados pelo setor de propinas da Odebrecht. A perícia foi pedida pela defesa de Lula, que quer assinado em fevereiro de 2011 pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, já falecida. Roberto Teixeira disse que se o pagamento do aluguel consta no imposto de renda de Lula, é porque foi feito. O contador faz a declaração de imposto de renda, eu examino por esse aspecto, como eu digo, do ponto de vista tributário, e é protocolado. Então, se constou, é porque existe. No depoimento, o titular do imóvel, Glaucus da Costa Marques, afirmou que só recebeu o aluguel a partir de 2015, mas que mesmo sem receber, vinha declarando no imposto de renda. Na semana passada, o ex-presidente disse no interrogatório desconhecer se os aluguéis estavam sendo pagos. O Ministério Público diz que Glaucus era o laranja e que o apartamento é de Lula. O advogado de Roberto Teixeira falou sobre o depoimento de hoje. Na minha opinião, não deixou nenhuma dúvida no que diz respeito à sua inocência, a absoluta improcedência da denúncia que fizeram contra ele. O próximo passo no processo é uma perícia nos sistemas de informática que eram usados pelo setor de propinas da Odebrecht. A perícia foi pedida pela defesa de Lula, que quer saber se os arquivos eletrônicos são autênticos. Uma perícia da Polícia Federal no sistema que registrava as propinas pagas pela Odebrecht comprovaram depósitos no exterior para o grupo do presidente Michel Temer. A propina havia sido combinada em reunião com Temer e PMDBistas, segundo a delação de um ex-executivo da empreiteira. O relatório da perícia foi anexado ao inquérito, que concluiu pela existência de uma organização criminosa com integrantes do partido. A promessa do pagamento de propina teria sido feita em uma reunião no escritório político de Michel Temer, no dia 15 de julho de 2010. Que contou com a presença dos executivos da Odebrecht, Márcio Faria e Rogério Araújo, do operador do PMDB, João Augusto Henriques, do próprio Temer, dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Segundo Márcio Faria, ficou acertado que a Odebrecht pagaria ao PMDB propina de 4% do valor do contrato assinado entre a Petrobras e a construtora no dia 26 de outubro de 2010, no valor aproximado de 800 milhões de dólares. A propina seria de 32 milhões de dólares. No depoimento ao Ministério Público Federal, Márcio Faria disse ainda que desse total de 32 milhões de dólares destinados ao PMDB da Câmara, identificados nos depósitos com os nomes Tremito e Mestre, 20 milhões e 800 mil dólares foram pagos no exterior, enquanto o equivalente a 11 milhões e 200 mil dólares foram pagos em espécie no Brasil.
A negociação e o acerto da propina já haviam aparecido na delação premiada do ex-executivo da Odebrecht,